Olá a todos, eu sou a jornalista Sabrina Tomás, estou aqui em nome da Virada Sustentável Porto Alegre. Estamos em busca de uma nova perspectiva de futuro, de levar cada vez mais longe as mensagens de conscientização sobre esta causa da sustentabilidade e assim trabalhar também os objetivos da Agenda 2030 da ONU. A Virada Sustentável Porto Alegre está na 5ª edição, mas esse ano, como tudo, vai ser diferente. Assim, respeitando o distanciamento e tomando todos os cuidados necessários em meio à pandemia da Covid-19. Mas, de qualquer forma, serão diversos shows, oficinas, debates em que você também poderá participar tanto pela internet, de modo virtual, como assistindo os painéis aqui da TVE. A Virada Sustentável Porto Alegre é apresentada pela Braskem e tem como patrocinadores CMPC, Liberty Seguros, Sulgás, Gerdau, Badesul e Alibem. E também tem uma série de apoiadores: Ventos do Sul, Oleoplan, DLL Financial Solutions Partner, Zafari, NIC BR, Prefeitura de Porto Alegre, Lei Federal de Incentivo à Cultura através do Ministério do Turismo, Procultura RS, TVE e FM Cultura pelo Governo do Estado. E o nosso painel de hoje é sobre mudanças climáticas e carbono neutro. E nós temos convidados, claro, para ilustrar este assunto, respeitando o devido distanciamento. E são, então, nossos convidados Jorge Soto, diretor de Desenvolvimento Sustentável da Braskem, o geólogo doutor Rualdo Menegatti, que é professor do Instituto de Geociências da URGS e uma autoridade no assunto em toda a América Latina, e Heloísa Luzzi, que é pesquisadora e consultora na área de comunicação e clima da URGS. Sejam muito bem-vindos, obrigada pela participação e certamente pelas contribuições que virão dessa discussão aqui dentro da Virada Sustentável neste painel. E eu faço um pedido para que vocês comecem convidando também quem nos assiste, quem já chegou para este painel, dizendo por que devem continuar conosco nessa próxima hora. Por que acompanhar um painel que fale sobre mudança climática e carbono neutro? A gente pode começar pelo Jorge Soto? Claro. Bom, primeiramente, obrigado pelo convite. É um prazer estar acompanhando este assunto com vocês, de tanta relevância para todos nós. Vamos discutir aqui porque ele é relevante, por que motivo para a sociedade de uma maneira geral, mas especificamente para as empresas, que é a minha principal contribuição, e os desafios, mas também oportunidades que este assunto nos traz. Professor Rualdo Menegatti. Olá, Sabrina, Jorge, Heloísa. É um prazer enorme estar aqui. Olá a todos e todas que nos assistem. É muito importante esse tema que nós vamos tratar. A influência humana sobre o clima é clara e os efeitos negativos também. Então, nós precisamos discutir. Fique conosco. Muito obrigada por esse convite. Heloísa? Olá a todos, meus cumprimentos. A Sabrina, ao Jorge e ao Rualdo. Eu endosso também que essa é uma questão crucial, né, do nosso tempo. A última década que estamos vivendo ainda, né, de 2010 a 2019, foi a mais quente registrada na história. Isso tem relação com o clima, isso diz respeito a nós e ao nosso futuro. Então, eu espero que todos se sintam motivados também a participar dessa discussão. Bom, acho que foram todos bastante objetivos e você que acompanha este painel dentro da Virada Sustentável Porto Alegre já entendeu que é importante ficar conosco e receber essas provocações que nós certamente teremos aqui, também proposições, com certeza. Eu quero pedir, então, para o professor Rualdo nos dar um panorama para a gente dar o start neste painel, né, de qual é o nosso cenário e quando a gente fala de carbono neutro, se o CO2 ainda é a grande preocupação quando a gente fala de mudança climática hoje em dia? Sim, a preocupação fundamental, Sabrina, é retirarmos o excesso de carbono que a sociedade humana colocou na atmosfera nos últimos 170 anos.
A atmosfera é um sistema muito interessante e nós, como ciência e como humanidade, temos descoberto esse mistério há muito pouco tempo. Há pouco tempo que nós sabemos, por exemplo, o papel fundamental do gás carbônico, que quando fizemos o nosso ensino lá atrás, o ensino médio, o ensino fundamental, os professores diziam, e há também na atmosfera, além de oxigênio e nitrogênio, outros gases, né? Ninguém dava importância para esses outros gases porque era menos de 1%. Hoje nós vimos que o carbono é tão essencial na regulagem do clima da atmosfera quanto ele é para a nossa vida. Veja, nós somos constituídos de carbono, né? O carbono é realmente essencial porque também é o alimento que comemos. O alimento que comemos é constituído de carbono. Então, como que a humanidade passou tanto tempo sem considerar a importância dos ciclos do carbono e a importância que eles têm na regulagem da vida, na energia que nós precisamos como seres vivos para viver, na energia para, digamos, as atividades humanas e na regulagem do clima na atmosfera. Então, na última década, o que nós aprendemos é que, sim, nós humanos, com nossas atividades nos últimos 170 anos, estamos emitindo muita quantidade de gás carbônico, né, por conta dos combustíveis fósseis, principalmente carvão, mas também o petróleo, além de outras práticas inadequadas, como queimadas, né, uso excessivo de fertilizantes. Então, todo este conjunto, né, tem levado a uma elevação da temperatura da atmosfera da superfície terrestre, a ordem de 1 grau centígrado. Né? E, a partir disso, o que nós observamos é que os efeitos são muito negativos, né, nos ecossistemas, nas cidades, na vida humana, enfim, na habitabilidade do nosso planeta, né? No sentido global. Então, é urgente que tenhamos consciência disso e que tenhamos também uma ação positiva no sentido de frear esta emissão de gás carbônico, né, essa emissão de outros gases também de efeito estufa. Assim, a conclusão mais importante que se chegou fazendo o balanço da década passada foi a de que nós não podemos exceder ao limite de 1,5 grau de aumento da temperatura, a partir do que, né, o clima pode ficar num descontrole que nós, enquanto sociedade, não temos capacidade de prever as consequências. Essa é a questão climática, né? Ela não anda como uma curva linear, né? Ela não anda de forma suave. A mudança climática, ela anda, às vezes, de forma suave e, às vezes, ela dá saltos. Né? E esses saltos podem ser imprevisíveis. E é isso, então, que nós estamos muito atentos como comunidade científica, como sociedade, e nesse importante movimento que é o Virada Sustentável, no sentido de chamar a atenção que é o momento também de todos fazerem esta reflexão, né, de um futuro que nós não queremos que aconteça. O professor coloca com clareza, assim, né? Não pode ser mais claro dentro do cenário traçado, mas o nosso objetivo aqui com a virada não é assustar ninguém, né? Nem é esse o objetivo do professor ou quando se traz esse assunto à tona, mas exatamente trazer para a realidade e ver o que pode ser feito para que não se perca este controle, né? Este limite de observação. Então, vou passar aqui a palavra ao Jorge Soto, que já começou dizendo, né, que está neste meio empresarial e lá na Braskem também trabalha com o programa de carbono neutro. O que se consegue fazer, né? Como é que está a nossa parte da reação diante de um cenário como esse que o professor já traçou? Muito obrigado pela pergunta. O professor Waldo colocou muito bem que já estamos sendo impactados, sem querer, de fato, colocar ninguém com medo, mas as operações também, as fábricas, os eventos extremos climáticos, maior frequência de raios, maior frequência de tempestades, aí no Sul estamos vivendo isso. Então, isso é concreto. Então, é necessário que as empresas se adaptem a essa situação. Então, é necessário investir, por exemplo, em proteções às tempestades, às inundações, apenas para colocar exemplos, ou seja, é necessário fazer algo concreto para se preparar para essa situação, mas, ao mesmo tempo, é necessário contribuir para que esse problema não se agrave. Como o professor colocou muito bem, precisamos alcançar uma sociedade carbono neutra na virada da metade desse século.
Ou seja, tudo que é emitido hoje, de alguma forma, ou se reduz ou se compensa essa emissão. E dessa maneira, a Braskem entende que deve fazer parte da solução para isso. As empresas, de uma maneira geral, eu diria que muitas já acordaram para esta situação. O Brasil pode ser também parte da solução. Vocês sabem muito bem a quantidade de energia renovável que nós utilizamos aqui, em torno de 40%, em torno de 80% da energia elétrica é renovável. Os produtos, então, produzidos aqui no Brasil podem ter uma intensidade de carbono melhor, ou seja, podemos ser solução. A Braskem acredita muito nisso, investindo no desenvolvimento de novos produtos. Aí, no Rio Grande do Sul, nós nos tornamos, com o investimento aí no Rio Grande do Sul, o maior produtor mundial de biopolímeros que tiram CO2 da atmosfera para colocar carbono em um produto plástico, como o professor colocou muito bem. Quase tudo que temos hoje no nosso uso do dia a dia tem carbono. Uma das coisas são os produtos que utilizamos, essa roupa, o material plástico que utilizamos, tudo tem carbono. E esse carbono hoje vem de fonte fóssil. A Braskem desenvolveu tecnologia que pode substituir o carbono fóssil por carbono renovável. E com isso nos tornamos o maior produtor mundial de biopolímeros. Quando fazemos isso, estamos retirando carbono da atmosfera, ou seja, ajudando a reduzir ou a mitigar, como se usa de falar, as emissões de gás de efeito estufa e então reduzir os impactos dessas mudanças climáticas. Eu diria assim que, se colocando como solução, as empresas poderão contribuir de uma forma mais positiva. Entendemos que a economia não está preparada para isso, então é necessário que sistemas de precificação de carbono sejam colocados para funcionar. A Braskem é uma das empresas que diz que precisamos de um sistema de mercado para precificação de carbono. Esses sistemas empurrariam as empresas a adotar as soluções economicamente mais viáveis, e dessa maneira o avanço tecnológico e as mudanças nos processos produtivos e de consumo poderiam ser colocados para funcionar, e o Brasil, nesse movimento, pode ser solução. As empresas que se engajem primeiro podem ser solução, e por esse motivo, a Braskem, vocês talvez já tenham ouvido falar, que estamos nos comprometendo a ser uma empresa carbono neutra até 2050. E para isso, estimamos investimentos da ordem de 7 bilhões de dólares. Ou seja, queremos de verdade fazer parte dessa nova economia, colocando a Braskem e o Brasil como parte da solução para esse movimento. Certamente a gente vai voltar a alguns dos pontos levantados aí pelo senhor em relação à tecnologia, a toda essa cadeia produtiva. Mas eu quero perguntar então para a Heloísa Luzzi, que é pesquisadora, consultora da área de comunicação, se esse tema está conseguindo ser comunicado de uma maneira eficiente, com capacidade de engajamento, né? E não só que as pessoas recebam a informação, mas a capacidade de fazer com que elas se mobilizem em relação a isso, tanto indivíduos como empresas, né? Olá, obrigada pela pergunta, Sabrina. Eu acho que essa é uma questão bem importante, porque a imprensa ela tem um papel-chave nesse processo. Ela pode amplificar ou silenciar não só os riscos relacionados às mudanças climáticas, mas também as causas, as consequências e essas alternativas de respostas, né? Quais são as soluções para a gente encarar esse problema? Então, não basta só dizer que a questão é importante e urgente. A gente tem estudos que mostram que as pessoas têm a maioria das pessoas tem a percepção de que esse problema é grave, mas mesmo assim é uma dificuldade de você passar desse momento, né, da percepção para o momento mesmo da ação, do engajamento, de como realmente ela vai conseguir mudar alguma coisa na sua rotina, no seu comportamento, para conseguir contribuir com o enfrentamento das mudanças do clima. É preciso também dizer que é preciso que a imprensa, que a comunicação, ela mostre também as causas, né? O que nos trouxe até aqui, por que nós temos mudanças climáticas, né? E não apenas só discutir riscos que podem gerar até uma apatia, uma negação, e pode fazer com que as pessoas se sintam muito pequenas diante desse problema que é tão global, tão complexo, e que a gente não consegue exatamente, como o professor Waldo falou antes, saber quando vai acontecer, qual que vai ser a intensidade, não tem uma linearidade.
Então, é muito importante que a imprensa consiga contextualizar melhor essa questão. E a gente pode apontar, a partir das pesquisas nessa área, pelo menos 3 funções que deveriam ser cumpridas nesse processo de comunicação da crise climática, né? O primeiro que seria justamente aumentar a conscientização sobre o problema, né? Então, ter frequência, ter essas informações de forma didática, explicadas de forma contextual, né? Expondo cadeias de causa e consequência. Aí, uma segunda função seria conferir o entendimento, né, da dimensão e de quais são os aspectos envolvidos, que também estão muito atrelados a esse processo de explicar os diferentes aspectos que estão envolvidos, né? Então, é um problema transversal que envolve diferentes escalas, diferentes setores, todos precisam, de alguma forma, agir de forma coletiva. Nós temos pouco tempo para que realmente esses danos não sejam irreversíveis, né, para que a gente realmente não entre num colapso, o tempo é curto, então as ações precisam ser eficientes e desde já, a gente não pode ficar esperando o pior a chegar, porque já estamos sentindo hoje os efeitos das mudanças climáticas. E a terceira função seria justamente essa parte mais relacionada ao engajamento, de motivar a ação, né, para o enfrentamento desse problema. Então, seriam como se fossem estágios, né? De você conseguir, aos poucos, ir conquistando a atenção, a percepção dessas pessoas para que realmente elas consigam incorporar a gravidade do problema e também quais são as soluções viáveis e possíveis para que no seu dia a dia e no seu cotidiano, nas suas atividades profissionais, nos seus atos de compra, né? Na própria discussão sobre qual que é o papel do consumidor, que ele também possa tomar suas decisões de forma mais acertada e, é claro, pressionar os políticos para que a gente tenha políticas públicas que sejam efetivas nesse sentido. Então, os meios de comunicação, eles atuam em todas essas esferas, né? E elas acabam se tornando, na verdade, acabam se tornando arenas relevantes, não só de exposição, mas também de fomento, né, de políticas, de ações positivas em prol do clima. Bom, penso que é exatamente o que estamos provocando nesse painel de hoje sobre mudança climática e carbono neutro, em que você está participando. Isso é bem importante, né? Essa primeira etapa de estar num processo de conscientização para que você possa levar adiante também as informações que recebe aqui neste painel. Seguimos, então, nessa conversa. Queria trazer a questão da tecnologia, né, que já foi mencionada aqui, passando a palavra ao professor Rualdo, porque sempre existe, talvez de um modo otimista, mas para cada problema, uma expectativa de que a tecnologia surja, as soluções apareçam e um novo mundo, né, se tenha aí à frente. Como é que o senhor enxerga, nesse momento, até dentro do meio acadêmico, né, as respostas para isso e a compreensão? Porque a gente sabe que é um tema também que divide muito as opiniões, né? Muito obrigado, Sabrina, pela tua colocação, porque realmente precisamos também de novas tecnologias. O Jorge Souto colocou muito claro isso, né? Por quê? Porque as tecnologias que nós usamos no século XX eram tecnologias que desperdiçavam muita energia e também faziam mau uso da energia. Nós aprendemos durante todo um século, né, com a Revolução Industrial, que desperdiçar energia e usar a energia fóssil de maneira inadequada, como foi feito, pode levar a consequências. Quer dizer, a queima de combustível fóssil, né, como petróleo, gasolina, como gás, como carvão, principalmente o carvão, é devolver para a atmosfera uma energia que nós retiramos. Então, esse método, né, é um método tecnológico. Nós precisamos, né, tornar obsoleto esse método e partir para novos métodos, né, como, por exemplo, o uso de energia solar, o uso de energia eólica, o uso de energias alternativas. Mas muito importante do ponto de vista tecnológico é caminharmos aceleradamente para o uso mais efetivo, né, da energia.
ou seja, uma sociedade com menos desperdício de energia. Este é o segredo. A eficiência energética é algo fundamental no presente século, né? E isso significa, né, novas miradas tecnológicas, né? E também nós precisamos, de forma muito consciente, diminuir a demanda por consumo de energia. Quer dizer, a ideia de uma vida fácil, né, em que a gente só liga botões, que temos tudo à nossa disposição, essa vida que não pensa, não reflete, né, que tudo que nós temos nós retiramos da natureza e que isso tem, digamos, custos para os ecossistemas, ela precisa ser repensada. Então, nós precisamos ter mais eficiência energética, novas tecnologias, né, alternativas de energia, cessar totalmente o uso de energias fósseis, principalmente o carvão, né, e também pensar em novos modos de vida, né, quer dizer, termos uma vida mais leve, mais saudável, com menos angústia de consumo, né, com menos consumo e principalmente com, né, uma diminuição muito grande, como a Heloísa falou, no nosso dia a dia, né, da demanda por energia. Eu mesmo, por exemplo, na minha casa, sigo rigorosamente essas regras para minha gestão pessoal, para minha vida pessoal, né? Então, aqui em casa, a gente reduz ao máximo o uso de energia, né? Procuramos sistemas de ventilação cruzada, enfim, fazemos compostagem para diminuir a demanda, né, de coleta de resíduos, que significa caminhões que gastam óleo diesel, né? Então, a solução, ela não é só uma solução tecnológica, Sabrina. Essa é a grande questão das mudanças climáticas. A solução, ela é tecnológica, ela é econômica e ela é principalmente, eu diria, cultural. Quer dizer, ela depende de cada um de nós. Né? Quer dizer, é o que a Heloísa colocou, né? Nós precisamos reaprender, nós precisamos estudar isso na sala de aula. Por que a nossa sociedade vê com tanta tranquilidade a questão, por exemplo, da lei da gravidade? A lei da gravidade não é uma coisa fácil, mas todo mundo sabe que se joga um objeto pesado para cima, ele cai. Com a questão da energia, é a mesma coisa, só que nós não aprendemos na sala de aula. A energia também requer um cuidado no seu uso, né? Assim como não jogar objetos para cima, porque eles podem cair na sua cabeça. Isso nós sabemos, né? Qualquer criança sabe, porque aprende na escola. Então, nós precisamos de uma sociedade que passe a colocar no centro da sua cultura, né, novas formas de gestão de energia para a vida pessoal, para a vida social e para todo o planeta, né? Essas são as grandes questões culturais, tecnológicas, econômicas, políticas, né, que nós devemos enfrentar. Mas que bom, assim, os exemplos que o senhor traz, que eu acho que aproxima também quem nos acompanha aqui, que talvez não seja um estudioso da área, para lembrar daquelas coisas simples que no dia a dia fazem a diferença em todo o nosso ecossistema. E o professor colocou bem, né, que a gente não aprende isso, né? Agora talvez esteja se inserindo um pouco mais dentro das escolas, mas não é um assunto fácil realmente. Então, eu pediria ao Jorge Soto se podia esclarecer aqui para a gente, até para que quem nos assiste se sinta mais parte dessa nossa conversa. Afinal, o que é um programa de carbono neutro? O que faz de uma empresa, né, uma empresa carbono neutro que está inserida, que está fazendo isso corretamente, e por que leva tanto tempo, né? Porque a gente não pode dizer que hoje somos carbono neutro, porque somos em 2050. Então, todo um processo a ser construído, se pudesse nos ensinar, já que pouco aprendemos assim no dia a dia. Obrigado pela pergunta, Sabrina. Bom, por que não pode mudar de um dia para o outro? Imaginem se de repente alguém lhe pedisse para você deixar de comer de um dia para o outro. Não dá. A sociedade, de uma maneira geral, vive em função do uso da energia ou do uso do carbono, como foi bem colocado pelo professor Roaldo. Então, essa transformação merece um tempo para que ela aconteça. E ela não poderá ser apenas nas empresas, como o professor Roaldo colocou muito bem, terá que ser na sociedade como um todo. Agora, o papel empresarial é entender essa necessidade que é da sociedade como um todo e se colocar como parte da solução. Então, num primeiro movimento, eu acho que tem que colher aquelas frutas mais maduras. Qual é a fruta mais madura para ser colhida? A eficiência energética, como o professor Roaldo colocou muito bem.
Com base em projetos de eficiência energética, ou seja, utilizar cada vez mais cada unidade de energia que você compra, você está tendo dois impactos positivos. Um é reduzindo seu custo, o outro é reduzindo as emissões de gás de efeito estufa. Com base nesse tipo de projeto, a Braskem, entre 2008 e 2019, reduziu 19% a intensidade de suas emissões. Isso significou tirar, por coincidência, evitar 19 milhões de toneladas de gás de efeito estufa na atmosfera. 19 milhões de toneladas, só para colocar em números de árvores, por exemplo, seriam mais de 130 milhões de árvores, como se a Braskem tivesse plantado. Ou seja, é possível você provocar com algum esforço, não é assim de um dia para o outro também, mas algum esforço tecnológico, mas também não é ciência de foguete, um primeiro movimento focando a eficiência energética. Mas isso não é suficiente, porque tornar o uso de algo mais eficiente não leva o consumo a zero. É necessário transformar o seu processo produtivo. As mudanças transformacionais merecem investimento em desenvolvimento tecnológico. E não necessariamente você vai conseguir, aliás, não vai conseguir transformar a forma de produzir para consumir zero de energia. Você pode mudar a forma de produzir para consumir zero energia fóssil. Isso você pode fazer, mas não conseguirá ter como produzir isso. As leis da física não permitem, o trabalho precisa de energia. Então, é necessário você mudar as formas de produção, colher novas fontes de produção, e a Braskem também está fazendo isso, investindo, viabilizando projetos de fontes de energia renovável, solar, eólica, já hidráulica há muito tempo. A fonte de energia também é muito relevante. Mas tem uma terceira alternativa, que eu acho que muito para as próprias empresas que estão na cadeia de produção de materiais, é utilizar novas fontes de carbono. E nesse caso, eu insisto mais uma vez que o Brasil pode ser um grande diferencial. Só vou dar um exemplo sobre produtividade de biomassa no Brasil, comparativamente com Estados Unidos ou Europa. Para cada unidade de biomassa fóssil que é utilizada para a produção de álcool renovável aqui no Brasil, são produzidas 9 unidades de álcool renovável, unidade de energia, 1 para 9. Então, você consome 1 de energia fóssil, produz 9 de energia renovável. Na Europa, com a beterraba, só vi o nome em inglês, você produz com 1 energia fóssil, você produz 4 energia renovável. E nos Estados Unidos, com 1 energia fóssil, você produz 1,4 energias renováveis. Isso significa que aqui no Brasil a produtividade da biomassa é muito melhor. Então o Brasil pode ser uma grande fonte de produtos que sejam com energia renovável e com carbono renovável. Isso significa que o Brasil pode ser solução para as mudanças climáticas, concretamente. Então, é uma oportunidade, ao mesmo tempo um desafio, desenvolver tecnologias que utilizem essa fonte de biomassa, essa fonte de energia, para produzir novos produtos que vão ajudar a sociedade a chegar numa situação carbono neutra. Porque quando você utiliza zero de energia com carbono e tira CO2 da atmosfera através do uso da biomassa renovável, você pode sim tirar CO2 da atmosfera. Isso significa neutralizar as suas emissões. Então, esses seriam os desafios, ao mesmo tempo oportunidades, sabe? Sim, e a gente falava aqui sobre a questão de, principalmente, envolve uma mudança cultural mesmo, né? Que é o que a gente propõe em toda a virada sustentável, essa provocação das nossas convicções. Então, eu queria pedir para a Heloísa nos trazer, porque a comunicação também entra muito nisso, né? O desafio de provocar uma mudança de mindset, de mentalidade, se isso já se consegue perceber, tanto em formadores de opinião, não só da imprensa, mas dentro das pessoas que têm essa capacidade, esse poder de comunicação. Veja bem, eu acho que a questão das mudanças climáticas, ela está crescendo, né, dentro da nossa sociedade, dentro da arena do debate público, de uma forma geral. A gente discute muito mais esse tema do que se fazia há alguns anos atrás. E nos próprios cursos de jornalismo, essa discussão ela está um pouco mais evidente. A própria questão ambiental, recentemente, ela começou a ser transversal
nos meios de comunicação, a gente não consegue só encontrar matérias relacionadas ao meio ambiente em editorias específicas, mas elas aparecem nas interfaces de notícias sobre política, sobre economia, sobre questões culturais. É muito raro hoje a gente assistir a um telejornal e não ter nada sobre meio ambiente, né? Essa ideia de que essa é uma questão importante, que ela toca diferentes setores, ela está muito presente. Então, a gente consegue identificar vários comunicadores que estão de uma forma frequente, né, principalmente jornalistas especializados que tentam sempre trazer essa pauta, e mesmo aqueles que não são especializados, que não cobrem só esse tema, né, de forma específica, eles também, de alguma forma, acabam trazendo a pauta, porque inevitavelmente vai se encontrar com outros assuntos, né? Com a questão da mobilidade, com a questão das políticas públicas, das próprias queimadas que a gente está acompanhando agora no Pantanal, na Amazônia. Então, essas questões, elas são interconectadas e elas estão aparecendo mais. E retomando um pouco essa ideia, né, de uma mudança cultural, eu acho importante, né, já que eu pesquiso jornalismo, deixar isso claro, assim, que o jornalismo, além dessa ideia, né, de informar, de trazer as questões que estão acontecendo no mundo, ou pelo menos permitir que as pessoas tenham uma ideia de quais são os principais fatos, né, que estão sendo debatidos, o jornalismo também reúne funções atreladas à educação, à fiscalização do poder público e acaba, de alguma forma, também agendando essa discussão, né, para dentro de outras arenas, né, como a arena política, por exemplo, ou mesmo a arena empresarial. Então, é importante que o jornalismo traga essas soluções, e o que os estudos mostram é que a imprensa ela trata muito pouco dessas alternativas. A ênfase acaba sempre recaindo sobre as consequências, e às vezes as consequências levam a soluções, mas isso não é a regra, né? É muito mais fácil você acabar falando, vendo nos jornais os impactos de um evento extremo ou de um novo estudo, do que realmente identificar o que já está sendo feito, né? Quais são as possibilidades. Às vezes coisas já estão acontecendo, mas precisam ganhar escala para que isso realmente tenha um impacto. Então, nesse sentido, os jornalistas precisam também ficar mais atentos a olhar essa questão como um processo, né? E não somente como um acontecimento pontual, como algo que vai gerar um desastre ou um impacto que geralmente é negativo, né? Nesse caso. Então, como um ator, né, o jornalista também pode ser visto como um ator fundamental nessa discussão, ele tem essa potencialidade de provocar, né, a percepção de que sim, temos o risco, é inevitável, mas sim também temos a chance de reverter ou minimizar esses impactos, se adaptar a eles, né, tentar evitar que coisas piores ainda aconteçam. Então, essa questão de pautas propositivas, né, de pautas que apontem caminhos, é algo muito importante que precisa ser mais fomentado. Embora a gente perceba que a cobertura ambiental tem crescido, a gente ainda continua vendo muito mais destaque para questões associadas aos efeitos negativos do que realmente as soluções ou formas de contornar esses problemas. Eu acho que faz parte, para quem acredita no futuro, olhar a parte cheia do copo. É o que a gente tenta fazer, né? Não se desiste de um cenário, por mais difícil que ele esteja. Então, é por isso que a Virada traz essa questão propositiva também. Pegando um pouco da fala da Heloísa e do Jorge Soto, eu queria fazer uma pergunta para os três participantes aqui. Dentro desse aspecto de oportunidade, de avanços, de uma cobertura melhor que já vem sendo feita, o que são hoje obstáculos a essas oportunidades que o Brasil tem no momento que, né, a crise geram oportunidades? Bom, se esse é o caso do Brasil, quais são os nossos obstáculos em relação a esse assunto, começando pelo professor Waldo? Sabrina, é muito importante essa questão.
porque, de fato, não é claro que as soluções que nós podemos ter, elas estejam dadas e acessíveis para todos. Um dos grandes obstáculos é ainda a ignorância sobre o tema, né? Acho que nas nossas sociedades não conseguiram desenvolver uma consciência na cidadania do quanto nós dependemos da natureza. A vida na Terra não é, né, dada. Nós precisamos saber sobreviver num planeta dinâmico. E no último século, nós usamos a energia, né, gastamos a energia que não podíamos gastar, né? É isso que aconteceu. E agora nós precisamos economizar, se quisermos que, né, o planeta mantenha a sua habitabilidade. É disso que se trata. Então, a ignorância, me parece, que é o maior obstáculo. E o segundo é a política de manter a ignorância, que é pior, talvez, do que a própria ignorância, né? Porque nós somos uma sociedade, né? Uma sociedade inteligente, temos mecanismos, temos televisão, temos jornal, temos YouTube, temos tudo, né? Por que nos mantemos ainda ignorantes em relação às coisas que são importantes da nossa vida, né? Porque nós não sabemos de onde vem a água que bebemos. Como não querer saber de onde vem a energia que gastamos? Né? Como se houvesse uma tomada ali na natureza que basta plugar e teremos energia eterna. E essas ilusões, né, sobre a condição humana da vida planetária é o maior obstáculo e ela deriva da ignorância. Então, a questão é muito importante, que é saber vencer essa ignorância. E como é que nós fazemos? Com boas políticas. Uma delas é a educação. Né? A educação, nós precisamos que esta educação sobre as questões da energia, do clima, elas estejam na sala de aula. Veja que os currículos escolares, eles estão muito atrasados, né? Um professor de física hoje gasta no ensino médio, né, metade do seu tempo ensinando mecânica, né? Quando nós precisamos agora aprender muito sobre energia. Porque a questão das mudanças climáticas, ela é um desbalanço energético de toda a Terra, né? A Terra também é um organismo, digamos, energético, né? E é um energético delicado. Só que nós humanos fazemos de conta que só nós é que somos delicados, né? Só nós que precisamos de ar-condicionado, só nós que precisamos, né, de ter vida confortável. Não, o planeta também no seu conjunto, ele tem sua vulnerabilidade, sua delicadeza, né? E nós, na nossa prática da nossa vida, né, nós precisamos entender que se quisermos esta vida, né, de muito consumo, de altíssimo consumo, e um consumo ainda que necessariamente não nos traz felicidade, prazer, alegria, né, o planeta ele não suporta. Essa é a questão. E na questão da energia ficou mais claro. Então, as mudanças climáticas, elas são um sintoma, né, do modo como nós nos enxergamos no mundo. É um sintoma de como nós vivemos de forma automatizada nas nossas cidades. E é isso que talvez nós tenhamos aprendido nesse difícil ano de 2020. Né? Um ano muito difícil para todos nós. Aqui estamos conversando, né, no ciberespaço, né? Uma simbiose interessante entre ciberespaço e televisão, né? Uma coisa muito século XXI, não é mesmo? Mas isso por força dolorosa, né? Não é pelo um aprendizado nosso. E talvez nesse ano de 2020, com a necessidade da quarentena, nós tenhamos aprendido que devemos ser menos automatistas, né? Menos autômatos nessa cidade. Devemos pensar mais no nosso espaço. Nós conseguimos uma reflexão humana muito importante nesse ano, né? Que foi pensar a nossa vida, as nossas relações, o nosso bairro, a rua que eu vivo, né? Pensar nos resíduos, pensar na minha família, viver mais com a família, né? É tão bacana. A gente se gosta tanto, então isso tudo o ano de 2020 trouxe para nós, e isso tudo é importantíssimo para essa mudança cultural que nós precisamos para enxergar, né, as mudanças climáticas. Quer dizer, a Covid é apenas um momento, né, sanitário da vida humana,
mas as mudanças climáticas são uma coisa muito mais persistente no decorrer desse século. Então, eu acho que nós, como seres humanos, né, temos uma potencialidade incrível, né, quando nós saímos da ignorância, quando nós temos políticas adequadas, quando nós temos uma sociedade fundamentalmente, né, motivada para a mudança. Eu acho que essa mesa aqui hoje, né, mostra diferentes setores da sociedade motivados com a mudança, né? Que tem consciência do que está em curso e tem consciência principalmente de que a mudança ela é social, institucional, política, mas ela também é a minha mudança, né? É o meu cuidado com o meu entorno, com a minha cidade, com o meu bairro, com a minha rua, né? É isso que trará uma mudança importante para pensarmos, né, as questões climáticas, as questões de energia e, com certeza, enfrentar esse desafio, né? Nós, humanos, não temos limites para enfrentar desafios, só que temos que escolher e saber qual é realmente o desafio grande que nós temos pela frente. No caso, são as mudanças climáticas. Professor, eu quero trazer depois para os demais participantes essa questão da pandemia, né, de fato, sobre as mudanças de comportamento, apenas reforçando então para que também a Heloísa e o Jorge Soto respondam sobre os obstáculos, né, que vêm as nossas oportunidades, passando para a Heloísa, já que o professor trouxe a questão de por que, como uma pergunta, né, por que nos mantemos ignorantes quando a gente tem hoje tanto acesso à informação, né, acesso à informação não falta, são redes sociais, são canais na internet, são os meios convencionais, por quê? Né? Não sei se é esse um dos obstáculos que tu colocarias, mas enfim, qual é o desafio que tu enxergas? Na verdade, são múltiplos desafios, né? É difícil você eleger o desafio porque realmente exige uma outra perspectiva de mundo, assim. Nós fomos criados e vivemos em uma sociedade que separa, né, a humanidade da natureza. Então, esse afastamento, ele gera já um problema, porque quando você entende que mudanças climáticas é um problema ambiental, muitas vezes as pessoas nem se colocam dentro desse problema, ou nem se veem como pessoas causadoras ou afetadas, né? Então, tem toda uma questão cultural muito forte que prejudica uma compreensão mais ampla, né? De como que deveríamos nos relacionar com a natureza ou perceber essas conexões. E, claro, isso passa pela educação, passa pela comunicação, passa por toda essa lógica que hoje a gente vive, que tem sim muita informação, mas também circulam muitas informações descontextualizadas ou que são construídas para realmente gerar um outro entendimento, né? As chamadas fake news, esse universo de desinformação que gera muito problema, porque também tem muitos discursos negacionistas no meio, né, que acabam gerando confusão por parte das pessoas que não têm um conhecimento especializado e que percebem que há muita dúvida, muita incerteza nesse processo. Então, como as pessoas precisam eleger também quais são as prioridades, né, e as bandeiras ou aquilo com que ela realmente vai se engajar todo dia, essa questão da dúvida, da incerteza, ela vai gerar um afastamento. E fora toda essa questão que envolve a escala, né, global, muitas vezes a gente tem a própria imagem das mudanças climáticas representada por coisas distantes do nosso cotidiano. Então a gente tem as geleiras, tem às vezes o urso polar magrinho sofrendo de fome por conta do processo, mas isso está muito distante, né, da pessoa que vive no centro urbano, em um ambiente que é bastante artificializado, onde às vezes nem o aumento da temperatura é tão sentido ao longo do dia, né, se você tem condições de estar num lugar assim. Então, existe uma série de barreiras relacionadas à percepção, e nem sempre só a informação é suficiente, né? A gente tem valores, tem outras questões relacionadas ao contexto da educação, ao contexto familiar, a própria questão da religião, que vão, de alguma forma, somar para que você perceba ou não, ou que você perceba o grau de gravidade, porque às vezes você até entende que existe sim, mas parece que existem muitos perigos mais próximos e mais urgentes do que esse. Então, você acaba deixando isso mais distante, né, do seu dia a dia, porque você tem preocupações mais urgentes.
numa escala, né, de riscos ou daquilo que vai realmente tomar teu tempo no dia a dia. Então, os desafios são de diferentes escalas, assim, mas eu acredito que precisamos sim começar com informação de qualidade, fazer com que isso também seja pautado nas escolas, fazer pressão para que os políticos também englobem isso nos seus planos de governo, né? É importante que a gente tenha essa mobilização por parte da sociedade também para que as empresas, as indústrias, os setores, de uma maneira geral, percebam que isso é uma preocupação do coletivo e que isso tem uma resposta, né? Porque se a gente não achar isso importante, por que a gente vai achar que outra pessoa vai realmente dar conta, né? A gente tem o nosso papel também enquanto cidadão e muitas vezes a gente negligencia isso e eu acho que essa discussão também é importante para a gente lembrar o que a gente pode fazer nesse contexto, né? Quais são as nossas ferramentas, as estratégias que são possíveis para que a gente consiga superar esses obstáculos. Bom, eu devolvo então ao Jorge Souto, que foi quem trouxe a questão da oportunidade dentro, né, deste cenário. Existem oportunidades. Então, te devolvo para saber quais são os obstáculos a elas no Brasil. Eu primeiro dizer que eu concordo totalmente com o que foi colocado pelo professor Roaldo e pela Heloísa sobre a importância da consideração da ignorância como um grande obstáculo aí a ser vencido pela sociedade como um todo. E mais difícil ainda é a ignorância incentivada, né? Eu acho que isso é o fim da picada, podemos dizer assim. Os negacionistas, para mim, são coisas assim, não jamais imaginaria encontrar pessoas nesse século ainda dessa maneira, mas existem. Então, nós temos que fazer algo considerando que eles existem. Nessa lógica, eu acho que o maior obstáculo é o consumo desinformado, né? Porque quando você compra algo e você não tem ali, né, nessa compra a clareza a quantidade de emissões de gás de efeito estufa que você está provocando, você está consumindo de forma desinformada para poder contribuir para a mitigação das mudanças climáticas. Hoje há países onde existem selos, claro, já esse produto aqui quando você compra esse produto está emitindo não sei quantas gramas de carbono. Esse tipo de situação é um obstáculo hoje porque no Brasil não existe. Se existisse, talvez algumas pessoas que já conhecem um pouco melhor a situação das mudanças climáticas poderiam escolher com base nesse atributo. Isso é difícil, Jorge, mas tem que fazer as análises da pegada de carbono. Mas desde 2012, saibam vocês, desde 2012 a Braskem é uma das empresas que publica, nós chegamos a publicar a pegada de carbono dos nossos produtos nos jornais, para ver se algumas outras empresas fariam isso também, porque é necessário informar a esse respeito para que as pessoas possam tomar sua decisão com base nessa variável. O consumo desinformado, para mim, é um obstáculo. Outro obstáculo associado a isso é que, não tem um selo, vamos supor, e de que forma poderia ser colocada uma informação a respeito? No preço. Quando as emissões de gás de efeito estufa não são, de alguma forma, precificadas pelo sistema econômico, você acaba comprando e aquele preço ali não representa as emissões. Então, se os preços dos produtos contivessem o preço das emissões, os custos sociais das emissões, nós estaríamos comprando o produto mais barato, seria aquele que menos emitiria. E aí seria a própria economia nos induziria a ir para uma economia de baixo carbono, para a situação de baixo carbono. A ausência de uma precificação de carbono é um grande obstáculo, do meu ponto de vista, para o engajamento da sociedade nesse caminho. Vou lhe dizer, quando nós lançamos o nosso polietileno verde, por ser uma nova tecnologia, por ser um produto que estava sendo produzido numa escala menor do que os produtos de origem fóssil, ele é um pouco mais caro. É claro que é. Mas por que é um pouco mais caro? Porque ele tem um atributo que os outros não têm nesse momento. E esse atributo um pouco mais caro, o ideal seria que ele fosse remunerado pela sociedade. Como você não tem a precificação de carbono nos produtos, você não consegue remunerar as empresas que investem na tecnologia para ter produtos de menor intensidade carbônica. E aí qual é o incentivo para que esse movimento continue de investimento tecnológico, de desenvolvimento de novos produtos? Portanto, a economia não está incentivando esse movimento ainda. Alguns países já acordaram para isso,
A China já tem precificação de carbono, a Europa já tem precificação de carbono, o Chile tem precificação de carbono. Nós precisamos colocar isso para funcionar no Brasil também. Eu acho que dessa maneira nós tiraríamos esse obstáculo da frente e incluiríamos incentivos econômicos para esse movimento. Então, eu acho que diria assim, a ignorância e o consumo, podemos chamar também ignorante sobre o conteúdo de carbono nos produtos, que poderia ser via selo, poderia ser via preço. Mas acho que esses dois são grandes obstáculos. Bom, a gente vai chegando já a uma última rodada, passa voando, né? Um debate com tanto conteúdo. Mas eu queria levar para os demais participantes aqui, para a Heloísa, para o Jorge Soto e também depois fechando com o professor, a questão da pandemia, né? No início, quando todos ficaram mais reclusos, isolados, isso vem acontecendo em diferentes países, em partes do mundo, a gente tinha lá aquelas imagens de cidades onde não havia mais a nuvem de fumaça, da poluição, os rios limpos, e muitas coisas foram ditas sobre o nosso possível novo normal. As coisas estão retomando, né? E em diferentes partes do mundo, em velocidades diferentes. Vocês sentem que algo mudou em relação a essa mentalidade que contribua para esse debate que nós estamos tendo aqui agora? 2 minutinhos para a gente poder ter as respostas de todos, começando pela Heloísa. Olha, eu queria ser muito otimista e acreditar que realmente os impactos da pandemia pudessem, de alguma forma, sacudir a sociedade, né, e mobilizar para o problema também das mudanças do clima, que é algo tão grave ou mais grave ainda. Afinal, a gente não vai conseguir resolver o problema do clima com uma vacina, né, por mais que ela demore. Então, inclusive a crise sanitária e a crise climática, elas estão entrelaçadas, né, elas têm a ver com a degradação ambiental. Então, eu realmente gostaria que isso gerasse uma mudança, né? Que o baque da pandemia pudesse, de alguma forma, mobilizar mais as pessoas sobre as questões ambientais. Mas eu vejo que há algumas pessoas que reportam uma mudança de comportamento nesse sentido, mas, por outro lado, há muitas pessoas que trocaram o consumo presencial pelo consumo online, enfim, fizeram substituições que, de fato, não contribuem em nada com a questão. Às vezes, até aumentaram essa lógica, né, de comprar, porque estavam mais em casa, piorando o cenário. Então, eu acho que isso varia muito de pessoas para pessoas, porque a própria percepção da crise sanitária, né, de como a pandemia afetou cada pessoa, ela variou também muito, em diferentes setores, em diferentes grupos. Então, a gente não pode achar que a pandemia, mesmo que ela tenha tido esse efeito global, que ela atingiu a todos da mesma maneira. Isso teve muitas variações, e essas variações elas também vão mudar diferentes percepções em relação à questão climática, né? Lembrando sempre que são múltiplos fatores que levam a isso, então não tem uma resposta simples. A gente precisa realmente abarcar a complexidade desse fenômeno. Obrigada, já agradecendo também a participação aqui da Heloísa. Passando ao Jorge Soto, o que podemos dizer em 2 minutos sobre essa perspectiva pós-pandemia? Que ainda estamos dentro dela, né? Mas uma perspectiva de saída. Bem, eu concordo com a Heloísa que é uma situação muito complexa, difícil cravar de que a sociedade mudou. Mas eu tendo a ser positivo no meu olhar, dizendo que experimentamos um momento onde a sociedade como um todo se viu vulnerável e se viu interdependente, ou seja, se eu me cuidar, posso estar ajudando, se o outro não se cuidar, pode estar me prejudicando. Então, essa interdependência se aplica muito para as questões de mudanças climáticas também. Ou seja, de que adianta essa empresa fazer e outra não fazer, ou o Brasil fazer e o outro país não fizer? Se o outro país não fizer, as mudanças climáticas, todos estamos interdependentes para que esse problema seja resolvido. Então, eu espero que a compreensão da interdependência tenha aumentado e, com isso, venha a empatia. Vimos também muitos exemplos de empatia, as empresas se engajando para ajudar a sua comunidade, para ajudar a prover EPIs para os médicos. Só um parênteses, na cadeia da Braskem, até 35 milhões de máscaras a gente conseguiu colocar e doar para os sistemas de saúde no Brasil. Ou seja, é possível se você ter uma empatia. E tendo a percepção da interdependência com empatia, é possível que todos rememos em prol da sustentabilidade e consigamos, de alguma maneira, controlar essa crise. Assim espero.
Assim espero. Bom, a esperança é importante, né? Certamente a gente está discutindo esses temas porque temos esperança nessas proposições e nessas medidas que mencionamos aqui. Jorge Souto, muito obrigada também pela tua participação. Passando, devolvendo então para a gente encerrando, professor Rualdo, em 2 minutos, eu sei que o tempo é curto, mas para fechar essa reflexão que o senhor mesmo abriu a respeito deste momento em que convivemos ainda com a Covid-19. Eu acho, Sabrina, que tivemos muitas lições nesse ano. A primeira e mais importante delas, de fato, tudo está interligado, né? Quer dizer, um evento lá na China, ele simplesmente paralisa o mundo. Isso é mostrar como nós somos dependentes da natureza, porque esse vírus veio de um pangolim, como a Heloísa disse, mostra que há um distúrbio ambiental que produz a pandemia. Né? Esse modo de vida que nós estamos vivendo hoje nessa sociedade, ele nos leva a coisas terríveis como esta pandemia. Né? Então, isso é um alerta para todos nós, que tenhamos certeza de que tudo está interligado, né? E que os preços são grandes. De fato, né? Alguns pagam um preço mais alto que outros. As classes vulneráveis, né? Elas foram muito castigadas com essa pandemia. E isso também leva a distúrbios ambientais, leva a problemas, né? Porque a falta de economia para essa classe faz com que ela entre em desespero, quer dizer, utilize formas de energia que causam mais contaminação, poluição e etc. Né? E também mostra que alguns setores muito abastados se aproveitaram oportunisticamente da pandemia para diminuir os valores democráticos da sociedade. Né? Isso é uma coisa muito séria. E acho que a sociedade tem que estar em alerta, né? Porque nós só conseguimos viver socialmente, né? Com prosperidade, com solidariedade nessa sociedade, se nós tivermos democracia. A democracia é fundamental para esse momento crucial da vida. E a pandemia nos mostrou que há setores que são bastante antidemocráticos, oportunistas e dispostos, né, a utilizar-se desses momentos para cercear, né, a liberdade de comunicação, a liberdade da imprensa, a liberdade da arte, a liberdade da ciência, a liberdade da cidadania, né, para discutir suas questões. Muito obrigada, professor Rualdo Menegatti. Agradeço mais uma vez, Jorge Souto, Heloísa Luzi, pelas contribuições e pelas provocações que eu acho que se conseguiu trazer durante esse painel sobre mudança climática, carbono neutro, outras tantas coisas que estão interconectadas e que ainda dependem de muita informação, que é o desafio também da virada sustentável. Eu gostei muito que o professor Rualdo falou sobre o planeta também tem as suas delicadezas, né? Não somos só nós os delicados. Então, muito obrigada pela participação de vocês no painel e muito obrigada pela sua participação que nos acompanhou até aqui, seja pela internet, seja pela TVE. A programação da Virada Sustentável Porto Alegre segue. Você pode acompanhar também pelo Facebook e também pela grade de programação da TVE. Até o próximo.